Como conseguir a aposentadoria dos sonhos? Você tem que planejar a sua aposentadoria. Se você não fazer um planejamento, significa que você vai ter grandes problemas, sérios problemas, vai estar comprometendo de forma irreversível a sua condição lá naquele momento que mais você precisa, que é a aposentadoria. Tá? Você não vai ter tudo que é aquilo que a gente falou que é a aposentadoria dos sonhos. Não vai ter, infelizmente não vai ter. Tá? Então, o que eu tenho que fazer no planejamento? Você tem que, primeira coisa, fazer uma projeção de perdas. Você tem que saber qual é a projeção de perdas que você tem. Você já sabe que vai ter perdas, mas que perdas? Em que grau? É bastante? É pequeno? É médio? Né? Então, isso faz com que você se mobilize. Tá? Então, isso você precisa entender. Aí você vai imaginar, você vai ter a projeção de perdas, você vai ligar essa projeção de perdas muito relacionada com a sua remuneração. A sua remuneração é a base de orientação se você está perdendo muito ou pouco, tá? E aí, então você veja, a projeção de perdas tem a ver com a remuneração, tem a ver com o salário-benefício e mais ainda, tem a ver com a sua sobrevida. Sobrevida, Pedrosa, o que é isso? Sobrevida é o seguinte, você tem que fazer a pergunta para você, quanto tempo você vai viver? Quando você vai fazer um planejamento, você faz um relacionamento entre a sua remuneração, o seu salário-benefício e a sua sobrevida após a aposentadoria. O quanto tempo você vai viver após a aposentadoria. Você precisa saber disso, tá? Porque se você se aposenta mais cedo, você vai ter mais sobrevida, né? Se você se aposenta mais tarde, você vai ter menos sobrevida. Tudo isso é uma relação que você vai ter que fazer com projeções de cenários para você poder verificar como é que você recupera as perdas. Tudo isso aqui é para você fazer uma projeção de perdas e para você recuperar as perdas, né? Então, quando você faz isso, você faz o quê? Prazo de recuperação. Qual é o prazo de recuperação que eu tenho? Eu sou novo, então eu tenho um prazo de recuperação maior. Eu estou no meio do caminho, meu prazo de recuperação é menor. Eu já estou mais no final, cara, o meu prazo de recuperação diminuiu mais ainda. Compreendeu a parada da sobrevida? Compreendeu? Então, você vai ligar a sua idade hoje com quanto tempo você vai viver. A idade hoje com quanto tempo você vai viver. E aí, se você tem 50 anos hoje, então você diz, pá, eu vou viver até os 90 anos. Então você tem 40, né? 40 anos. Então agora, o que acontece? Você tem 50, mas 50, quanto tempo falta para você se aposentar? Quando? Agora a pergunta, quando que você vai fazer a pergunta? Bom, quando? Eu posso esticar isso? Qual é o prazo de recuperação? Eu tenho prazo? Não tenho prazo? Então, você pode fazer o quê? Você pode fazer uma contribuição adicional. Eu tenho prazo de recuperação, então eu posso fazer uma contribuição adicional. Lembra que eu falei lá no começo, a gente falou o seguinte, ó. A primeira coisa que você tem que saber é a diferença do salário-benefício com a remuneração. A outra segunda coisa é qual é o conjunto de contribuições que estão baixando a sua média. Qual é o conjunto? É 12 meses? É 36 meses? São 3 anos? É 48 meses de contribuições a menores? Então você pode, se você tem um tempo, você pode ir fazendo uma contribuição adicional. É possível fazer isso, Pedro? Claro que é possível. É possível, dentro de um planejamento, é possível você fazer um aportezinho, né? Você pode fazer um trabalho como autônomo, né? Você pode fazer um trabalho como autônomo e recolher sobre mais um salário mínimo. Se o seu problema é um salário mínimo, então você pode contribuir sobre mais um salário mínimo, né? Vai pagar R$200. R$200, mais ou menos R$200. Ah, Pedrosa, eu não posso pagar R$200. Quanto que você pode pagar? Quanto é que você pode amenizar essa perda? Tá? Então você tem que trabalhar isso. Então você vai fazer uma contribuição adicional. Essa contribuição adicional que eu estou falando é dinheiro mesmo, tá? Ou pode ser com mais tempo trabalhado. Ó, se você não pode contribuir mais, mas você está ganhando bem agora, você está no top da tua remuneração. É claro que a tua remuneração agora é melhor do que as primeiras que tu começou. Então, geralmente, a gente vai melhorando, né? A gente começa lá e vai melhorando. Então, normalmente, é fácil de deduzir que os últimos anos são melhores que os primeiros. Então, se eu puder trabalhar mais tempo, eu posso o quê? Eu posso descartar as contribuições menores. Aqui que está o segredo da parada. Essa jogada aqui que eu tenho que fazer. Né? Então, se eu tenho mais tempo, por isso que o planejamento ele tem que começar, quanto mais cedo você começar, melhor. Porque aí você faz as projeções e aí você pode dizer, não, espera aí, eu posso fazer uma contribuição adicional.
Não, espera aí, eu posso trabalhar mais, eu posso dar um pouco espichar. Aí é um ano só que eu estou perdendo. Então, se eu trabalhar um ano a mais, tendo uma remuneração melhor, eu posso descartar aquelas 12 que são menores, para a minha média, o meu salário de benefício ficar acima. O meu salário de benefício ficar igual à minha remuneração, ou o meu salário de benefício ficar muito próximo à minha remuneração. Não esqueça que ela é a base do cálculo. Tá? E você pode descartar aquelas contribuições menores. É possível fazer tudo isso dentro da previsão da lei. Tá? Agora, o INSS vai fazer isso para você? Nunca! O INSS não está nem aí, ele não tem nada a ver com isso. A sua aposentadoria dos sonhos é você que tem que raciocinar, é você que tem que planejar. O INSS não planeja nada. O INSS é só um balcão. É um balcão para você ir lá e é onde ele vai processar a documentação. É só isso que vai acontecer. É um despachante, entendeu? Mas é você que organiza essa parada. A Previdência Social tem a ver com você, a sua Previdência. A Previdência Social é INSS, né? A Previdência sua é você que tem na mão, é você que tem que pensar ela, é você que tem que racionalizar ela, você que tem que organizar, tá certo? Você que tem que gastar tempo pensando, verificando, entendendo qual é a sua realidade. Tem muitas pessoas que estão alheias a isso. Volto a repetir, muitas pessoas estão alheias, não têm consciência disso que eu estou falando para você agora aqui, tá? Muito bem. Agora, você pode fazer também uma reserva previdenciária, é uma solução. Para aquilo que a reserva previdenciária ela serve muito bem para você, para depois que você se aposenta. Depois que você se aposenta, você tem que manter a sua renda mensal inicial naquele nível, se você organizou direitinho, ela vai ser muito próxima ou igual à sua remuneração. Mas só que ao longo do tempo ela vai perdendo, então você tem que manter o poder de compra dela. Você tem que manter ela no mesmo nível que você começou a aposentadoria. Se não, daqui a 5 anos, você se aposenta, o cara se aposenta hoje. Daqui a 5 anos, ele vai estar perdendo. Ele não vai ganhar o mesmo tanto que ele ganhava agora, ele vai perder para a inflação. A inflação real, ela perde. Pode ser que pela inflação do governo não perca, mas pela inflação real, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você vai lá no mercado, ou bujão de gás, gasolina, subiu muito acima. O bujão de gás subiu mais que 30%. Cara, só isso aí já arrebenta, só isso aí já arregaça com a sua aposentadoria. Né? Então, como é que você faz isso? Você tem que organizar. Por isso que eu digo, quanto mais cedo você começar, melhor. O que é uma reserva previdenciária? É uma poupança. Mas não é uma poupança para você usar quando acontece um infortúnio, não. Reserva previdenciária você não mexe nunca, ela é para a sua aposentadoria dos sonhos, lembra? Por isso que é importante, lá na frente eu comecei dizendo, imagine a sua aposentadoria dos sonhos. Porque se você não imaginar a sua aposentadoria dos sonhos, você não vai estimular o desejo de ter, sabe? Você não vai estimular o desejo de chegar lá. Porque você não pensa, você não imagina. Como é que eu vou dar um exemplo? É quando você começou a namorar, cara. Quando você começou a namorar, você ficava imaginando, você ia ver a namorada às 8 da noite, você ia se encontrar com ela às 8 da noite para comer um xizão e tomar uma coca, e para ir no cinema. Né? Então o que acontece? 4 horas da tarde você já estava assim sonhando, você já estava pensando, você já estava, nossa, vou ver a gatinha lá, 8 horas da noite, puta, não passa essa hora. Você já ficava imaginando os beijos que ia dar, pegar na mão, aquela emoção, aquele coraçãozinho que ia bater mais rápido, né? Aquele negócio, ou seja, você já toma um banho diferente, você já é um dia diferente, é um dia especial, né? Geralmente no meu tempo se namorava na quarta-feira, né? Quarta-feira e sábado. Então, quarta-feira, sábado e domingo, né? Então na quarta-feira você ia encontrar lá. Se você não fazer isso com a sua aposentadoria, você não vai, cara, você não vai se mobilizar, você não vai dar o start, não vai dar aquele começo, você vai deixar para depois, é isso que é o problema, tá? A melhor hora para plantar uma árvore, eu sempre digo, era 10 anos atrás, o melhor momento era 10 anos atrás. Ok, você não plantou árvore, então o segundo melhor momento é agora, é hoje. Se você não pensa isso, se você não pensava, ok, tá tudo certo. Agora, se você daqui para frente não pensar, aí é um problema, tá? Então, você pode fazer uma reserva previdenciária. Reserva previdenciária é uma economia, às vezes não é nem você guardar o dinheiro, é você melhorar aquilo que você gasta, é melhorar a inteligência daquilo que você gasta. Se você gasta com inteligência, você não vai comprar coisas que você não precisa, você vai ter prioridade, você não vai se ferrar aí nos financiamentos e etc e tal, né? Você vai fazer o teu dinheiro render melhor, com inteligência, né? Melhorando o teu consumo.
E aí você faz o quê? Você faz uma reserva previdenciária, tá? Reserva previdenciária é guardar mesmo, é você ter alguma coisa que você vai gastar, vai utilizar isso lá na frente, na sua aposentadoria, tá? E aí que entra a sobrevida para você entender. A sobrevida é muito importante, a gente pensar isso. Então você precisa se imaginar como é que vai ter a tua condição de vida, como é que vai estar a sua situação quando você tiver 50 anos, quando você tiver 55, né? Quando você tiver 60 anos, de 5 em 5 você vai pensando, 65, 75, né? Aqui eu fiz errado, né? Eu fiz aqui 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, né? E, cara, 90, 95 e lá vai, cara. Você tem que imaginar que vai viver 100 anos. Mas vai viver 100 anos, vai viver 90 anos em que condição? Né? Com sobrevida, que qualidade de vida? É dependendo de terceiros, né? Sem ter liberdade, sem ter segurança, sem ter tranquilidade, sem ter paz, né? Sem ter alegria, passando escassez, passando privação? Não, isso aí não é vida, isso não é. Então você tem que imaginar isso, você tem que pensar isso. Se você colocar esse pensamento com a emoção dos sonhos que você quer, a sua mente vai achar a solução para isso. Você vai sentir-se, você vai ficar focado, disciplinado para poder fazer uma reserva previdenciária. Você vai achar uma solução, você vai arquitetar, né? E para isso, por isso que o nome é planejamento. Quando você planeja, você pensa tudo isso e você cria os caminhos daquilo que você tem que fazer. Tá? Para você constituir essas alternativas, essas estratégias para você chegar a ter a melhor aposentadoria. Tá? Muito bem. Agora vamos ver aí um alerta. Eu vou aproveitar que você está aqui para te dar um alerta, tá ali, ó, alerta, tá? Presta muita atenção, A gente fica muito focado em saber quando vai se aposentar. A gente fica muito focado, eu falo muito, sabe, que você tem que saber quanto que você vai receber. Mas tem um alerta, que entre o ponto A e o ponto B, pode acontecer o ponto C. Como assim, Pedrosa? Pode acontecer o ponto C. Ponto A, ponto B. Ponto B é a sua aposentadoria, é onde você quer chegar, é os sonhos. Só que daqui até lá pode acontecer o quê? Pode acontecer infortúnios. Por exemplo, aposentadoria por invalidez. Né? Pode acontecer infortúnios, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Né? Pode haver pensão por morte. Eu estou falando que se você tem família, você tem pessoas dependentes de você, então pensa que todo dia está acontecendo isso. Todo dia está acontecendo infortúnio na vida das pessoas. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com o seu vizinho, todo mundo, ninguém tem uma couraça de aço para tipo Batman, tipo Super-Homem, dizer, não, comigo eu sou inabalável, comigo não acontece nada, eu sou o cara. Não, cara, não somos nada. Tá aí a pandemia que a gente acabou de viver, a gente acabou de passar, estamos passando ainda, né? Estamos passando, o negócio não terminou ainda. E chegamos aí a mais de 660 mil mortes derivados da Covid. Ou seja, muitos, você deve ter perdido amigos, conhecidos, às vezes até parentes, né? E essas pessoas eram para estarem vivas, mas aconteceu um infortúnio na vida delas. Aconteceu um infortúnio. É aquilo que você não espera, é aquilo que vem e você não consegue. No caso, pode acontecer um acidente de qualquer natureza, uma doença, e pode causar aposentadoria por invalidez, que hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente. E pode ser tão grave que vai gerar pensão por morte. E aí que eu quero dizer um alerta para você. Porque quando você é previdente, você organiza a sua previdência. E previdência não é só aposentadoria, são os outros benefícios que podem acontecer no meio do caminho e que são infortúnios, que ninguém está livre e que você tem que também planejar, você também tem que imaginar, você tem que ficar ligado nisso porque pode acontecer, né? Então, o que acontece? Esses infortúnios, eles têm a mesma forma de cálculo da aposentadoria. A aposentadoria por invalidez é a base da pensão por morte. Olha que louco que eu estou falando para você.
a base do cálculo da pensão por morte é a aposentadoria por invalidez. E o cálculo da aposentadoria por invalidez usa a mesma regra. E eu vou te dar aqui um exemplo para você entender melhor, tá? Vou pegar aqui um exemplo. E esse exemplo já serve para você ficar muito ligado na sua pergunta que tu vai fazer, que tu vai atrás. Qual é o seu salário de benefício? Hoje, qual é o seu salário de benefício hoje? Porque o salário de benefício hoje é que vai servir de base para calcular a aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Desde que ela não seja decorrente de acidente de trabalho. Se for decorrente de acidente de trabalho, ela vai ser 100% do 100%. Ou seja, aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho. Então, ela vai ser uma alíquota de 100% do seu salário de benefício. Se o salário de benefício for, você ganha R$4.000, o salário de benefício é 3, vai ser 3, porque é 100% de 3. Agora, se não for, aí já é outra coisa. Aí já é a mesma forma de cálculo cruel, desumana e terrível que eu apresentei agora. Então, aqui, ó, um exemplo. A remuneração da pessoa é R$4.000. Um exemplo, R$4.000. Qual é o salário de benefício? O salário de benefício geralmente vai dar uma perda de 20%, tá? Então, uma perda de 20% aqui, ó, daria um salário de benefício de R$3.200. R$3.200 vezes o quê? Vezes 60% mais 2% para cada ano que você trabalhou, né? Para cada ano que a pessoa trabalhou, mais do que 20. Nesse exemplo aqui, eu coloquei 26 anos. Coloquei que a pessoa já tem 26 anos de trabalho. Então, qual é a alíquota que ela vai ter? Qual é a alíquota dela? Vamos ver se você aprendeu. Qual é a alíquota? 6 vezes 2, 12. 12 mais 60, 72. Então, essa é a forma de calcular a aposentadoria e essa é a forma de calcular o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Inclusive, essa forma de cálculo, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, está sendo contestado. Já tem decisões dizendo que ela é inconstitucional. Está dizendo que ela não é razoável, está dizendo que ela não... Por quê? Porque se a pessoa receber um auxílio-doença, o auxílio-doença não usa essa fórmula. O auxílio-doença vai ser 91% do teu salário de benefício. 91%. Então, quer dizer, o auxílio-doença é melhor do que o próprio salário, o próprio benefício definitivo, que seria a aposentadoria por incapacidade. Então, como é que o auxílio-doença é maior do que aquele benefício definitivo? Então, não tem lógica, não tem regra, não tem razoabilidade essa questão, né? Não tem lógica isso aqui. Então, mas isso é um alerta para você, isso é um alerta já, né? Então, veja bem aqui, ó, quanto que seria 3.200 vezes 72%? 3.200 vezes 72% daria uma renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente de 2.304. Então, o cara ganha 4, o salário de benefício dele já vai para 3.200 e, olha bem, e ele vai se aposentar por incapacidade, ou seja, se ele está se aposentando por incapacidade, significa que ele tem maiores necessidades. Ele precisa de tratamento médico, ele precisa de alguma necessidade na sua casa, ele precisa de remédio, ele precisa de... Ou seja, ele já está se aposentando por incapacidade, ele não vai conseguir outra renda, outra receita, ele está totalmente dependendo disso aqui. E ele ganhava 4.000, a vida dele estava organizada em torno de 4.000, a vida da família dele estava organizada em torno de R$4.000. Ele só tem 26 anos de trabalho, é um cara é um cara novo, com 26 anos. Ah? E aí o que acontece? Ele sai de uma noite para o dia de 4.000 para R$3.200. Ou seja, uma diferença de R$800. Aliás, ele sai para R$2.304. R$2.304 de 4.000 para R$2.304. Agora, pior situação é se ele vier a falecer. Se ele vier a falecer. Porque daí a pensão por morte vai ser considerada o quê? A pensão por morte é 50% desse valor de 2.304, acrescentado de mais 10% para cada dependente. Então, se tiver só a viúva, vai ser 60%. 2.304 vezes 60%. Vai ser 1.382. Se for só a viúva, é 60%. Se tiver um filho, tiver um outro dependente, vai ser 70%. Se tiver outro, vai ser 80%. E até que vai chegar em 100% se tiver 4 dependentes. Compreendeu a jogada? Viu como é cruel, desumana e terrível essa situação? Tá? Então, isso aqui, todos nós estamos passíveis. Todos nós, todos os trabalhadores estão passíveis dessa regra agora. Desde que aconteça um acidente de qualquer origem que não seja a do trabalho.
Se for a do trabalho, olha bem, se for a do trabalho, se fosse um acidente de trabalho que gerasse a incapacidade, o que ia acontecer? Seria 100% do salário de benefício, que é baixo. O cara ganhava 4 mil, ele tem um salário de benefício de 3.200, se fosse decorrente de acidente de trabalho, ele ia ganhar 100% do 3.200 reais. Mas mesmo assim, ele estaria perdendo 800 reais. Compreendeu a parada? Compreendeu o quanto que isso aqui, você precisa trabalhar isso agora, não só para a questão da aposentadoria, mas para que você melhore o seu salário de benefício? Compreendeu? Compreendeu isso aqui? Eu espero ter chamado você para essa questão, nesse exemplo que eu deixei para o final, que resume tudo aquilo que a gente falou até agora. Legal? Ficou com dúvidas? Com certeza está cheio de dúvidas. Hein? O que você tem que fazer? Você tem que falar com um especialista, você tem que entrar em contato comigo usando essa ferramenta aqui, usando os benefícios da era digital que nós estamos vivendo. Você de qualquer lugar do Brasil, você pode se conectar comigo usando esses númerozinhos aqui, tá? Que é o WhatsApp, não gasta nada, olha que legal, não gasta nada, né? O WhatsApp se conecta com a minha equipe, manda a sua dúvida, eu vou te responder. Você quer saber como fazer um planejamento? Como você verifica esses pontos que eu coloquei agora? Como é que você começa a trabalhar isso? É muito importante. Pode contar com a gente. Se conecta comigo e diz, Pedrosa, como é que funciona aí o planejamento? Como é que eu faço? Por onde eu começo? Né? O que vai ser necessário? O que vai ser preciso e tal? A gente vai te ajudar nesse sentido. Para que você, com base no planejamento, você comece a tomar, a construir a sua aposentadoria dos sonhos. E mais importante ainda, que você se prepare para os infortúnios que podem ocorrer. E acredite, ocorrem todo santo dia, tá? Os infortúnios relacionados à questão de acidente de trabalho e os infortúnios relacionados a acidentes de qualquer natureza. Eles acontecem, ocorrem.